Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Inicia agora mais uma edição do programa Rádio Fiscar Entrevista. E nós estamos com uma série de entrevistas nessa semana a respeito da questão do autismo. Não é? Ontem nós recebemos aqui a professora doutora Ana Arantes e hoje nós estamos recebendo o professor doutor Celso Goios, que é do Instituto Lamier e do Departamento de Psicologia aqui da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou Ronaldo Gomes e estou aqui fazendo a entrevista com o pessoal. Professor, primeiramente um bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a você, Ronaldo. Um ótimo dia para você e para os ouvintes da Rádio Fiscar. Legal. Professor, eu começo te perguntando o seguinte: se uma família recebe de um filho, um primo, enfim, algum parente, tá, um diagnóstico de autismo, o que deve ser feito? O que começa a partir daí? Bom, o diagnóstico ele não é dado de imediato, né, porque não existem não existem marcadores biológicos para a detecção do quadro de autismo, né? Os marcadores são comportamentais, okay. Né? É preciso observação atenta, né, e especializada para chegar ao diagnóstico, né? Mas todos aqueles profissionais que trabalham com autismo, né, tendo em vista a alta incidência do quadro como se manifesta hoje, né, que em torno de um caso para cada 68 indivíduos, em torno de 1,5% da população, as pessoas começam já a ficar com o olhar mais treinado para detectar os sinais, né? Então, é preciso que ao serem detectados esses primeiros sinais, que algumas providências sejam tomadas, né? Se o encaminhamento para o profissional da área médica responsável pelo diagnóstico formal, que é o psiquiatra infantil, ou o neuropediatra, okay. ou o pediatra, né? Eles são os responsáveis pelo diagnóstico, né? Mas até que se forme o diagnóstico concretamente, né, os pais já podem se cercar de cuidados com relação à criança. Em outras palavras, né, não é preciso que o diagnóstico seja fechado, né, para que o tratamento seja iniciado. Ok. É importante lembrar também a respeito da precocidade do início do tratamento, né? Esse é um dos componentes mais importantes de todos os tratamentos, é a precocidade, né? Não importa que depois o diagnóstico não seja formalizado, né? Okay. Mas aqueles comportamentos, o prejuízo vai ser muito menor, né, se esses comportamentos forem cuidados de uma maneira precoce, né, do que se retardar o início do tratamento e o diagnóstico for fechado e depois você vai ter que amargar, né, aquele período em que a criança não recebeu todo o tratamento. Quer dizer, ele perdeu alguns meses, às vezes até anos preciosíssimos, né, para dar início ao diagnóstico. Né? Então, é muito importante que se enfatize o tratamento do autismo, né? Porque nós não sabemos as causas exatas do autismo, né? Mas sabemos que o autismo tem tratamento, né? E os melhores tratamentos são os tratamentos comportamentais. E um dos requisitos desses tratamentos é que o início seja precoce, seja o mais rapidamente possível introduzido na criança, né? Então é importante, sim, né, que o encaminhamento para o tratamento seja feito de uma maneira precisa, né? Quem encaminha para o tratamento, ele deve sim saber quais são os tratamentos mais eficazes, quais são os tratamentos inócuos e quais são os tratamentos prejudiciais, né? Os responsáveis pela indicação dos tratamentos, os médicos, né? Eles devem saber, né, essas informações, né? E essas informações, pelo efeito cascata,
devem chegar também aos pais, né? Saberem reconhecer quais são esses tratamentos, né? E saberem também procurar, né, os tratamentos mais eficazes, porque para eles é preciso uma capacitação muito específica e prolongada, né? Não é qualquer profissional que está apto a executar o tratamento para o autismo. Perfeito. Professor, e eu te perguntaria ainda o seguinte: qual é a relação entre um indivíduo autista e a família? Tá? Na verdade, são duas perguntas que são decorrentes. Como é a relação e se a família é determinante para um tratamento seja bem sucedido ou, enfim, ou que se minimize os problemas desse indivíduo? Sem dúvida nenhuma, né? A família é fundamental. Nesse sentido e em muitos outros, a criança autista ela não é diferente de qualquer outra criança, né? O primeiro ponto que a sua questão me faz lembrar é que os pais devem reconhecer, né, a condição da criança, né, e que a criança precisa do tratamento, né? A criança ela só vai evoluir, né, com o tratamento, né? Então o tratamento é importantíssimo e ela depende do pai, evidentemente, ou dos pais, né? Então esse é o primeiro momento, né, que os pais precisam, né, agir, né, reconhecer a condição do filho, né, e agir prontamente. De novo, né, que se os pais soubessem, né, que diferença faz a precocidade do início do tratamento, né, eles não relutariam em encaminhar os filhos a um tratamento, né? Agora, né, a comunidade da área de saúde educacional que está, né, que acaba sendo envolvida com essa questão, né, ela deve também saber, né, de quais são os tratamentos mais eficazes, né, os tratamentos comportamentais, por exemplo, aquilo que se conhece como ABA, né, para insistirem para que os pais encaminhem para esses tratamentos, né? Então, por isso que na questão anterior eu respondi que é fundamental que a comunidade saiba quais são esses tratamentos, e não só os tratamentos mais eficazes, como aqueles tratamentos que não são tão eficazes e que vão ser custosos da mesma maneira para os pais, né, ou para a comunidade, e principalmente aqueles prejudiciais, porque existem muitos tratamentos, como em qualquer outra área, né, tratamentos que são chamados de tratamentos, não deveriam nem receber esse nome, evidentemente, né, mas são chamados de tratamento e são prejudiciais para a criança nessas condições, né? Muitas vezes os tratamentos podem ser até adequados para crianças em outras condições, mas não nessas, né? Então é preciso que se saiba, né? E veja bem, né, durante o período de diagnóstico, que atualmente está recebendo muita atenção da mídia, né? Quer dizer, quais são os comportamentos, e com razão, né? Mas nós nos esquecemos muitas vezes, né, de falar sobre o tratamento, né, que é o mais importante. Então, durante um período, né, de talvez alguns poucos anos da infância do indivíduo, né, ele vai estar envolvido com o diagnóstico, né, e o resto da vida, né? O resto da vida é com tratamento, tá? Então, o tratamento vai fazer, né, a grande diferença para o futuro dessa criança e da família, né? E daí voltamos, né, à sua pergunta de envolvimento com a família, né? Então a família ela vai sim, né, perceber a melhoria da criança, né, com o tratamento. E isso daí vai mudar, né, a perspectiva de vida da família, né? Vai mudar o prognóstico da criança, vai mudar a perspectiva de vida da família com aquela criança, né? E, consequentemente, vai melhorar o relacionamento, né? Porque para efeito de tratamento, né, os pais terão que ser ativos também de alguma forma, né? Eles devem ser ilustrados, eles devem ser informados a respeito do que eles devem fazer com a criança, né? Então, a questão do diagnóstico, né, é pontual na vida da criança, ela não vai permanecer pro resto da vida, mas o tratamento, a depender do ponto em que a criança se encontra dentro do espectro autista, né, vai durar a vida inteira, né, ou grande parte da vida desse indivíduo,
né? Então é preciso que agora, né, nessa semana do autismo, né, as pessoas comecem a voltar o foco, né, para o tratamento, não mais só para o diagnóstico. O diagnóstico é importante, claro que é fundamental, né? Mas também o tratamento é fundamental, né? E é fundamental para recuperação ou para o encaminhamento ou para o desenvolvimento daquela criança, a inserção daquela criança na sociedade, na inclusão, né? Então tudo isso é importante e é derivada do tratamento e não só do diagnóstico. Perfeito. Professor, essa outra pergunta que eu vou te fazer, ela está mais ou menos próxima ao que eu acabei de falar. Porque, por exemplo, uma criança que esteja institucionalizada ou num abrigo, alguma coisa, enfim, alguém que não tem uma família, certo? Sendo diagnosticada, como se desenvolve esse tratamento? Porque a outra pergunta que eu te faria é como é a afetividade do indivíduo autista? Se tem uma família, então pressupõe-se que essa afetividade tenha um desenvolvimento. Mas se é uma criança que está institucionalizada ou vive num abrigo, esse fator afetividade para se relacionar, não sei, com assistente social ou com alguém responsável pela instituição, é possível um tratamento obter bom resultado? Sim, sem dúvida nenhuma. É possível que o tratamento tenha resultado, né? Agora, a questão da afetividade da criança é uma questão subjetiva, né? Não se pode afirmar, né, o quanto a criança tem de afetividade ou não, e o quanto que a condição de ser autista difere de outras crianças nesse sentido, né? Existem crianças no desenvolvimento típico, né, que têm maior ou menor afetividade, né? Talvez seja mais difícil reconhecer manifestações de afetividade da criança quando ela está na condição autista, né? Mas subjetivamente é complicado você não admitir que ela tenha emoções. Você pode dizer que talvez ela não tenha aprendido a manifestar as emoções da mesma maneira que as pessoas com desenvolvimento considerado típico, né, têm, né? Mas é possível ensiná-las, né? E esse ensiná-las a reagir de uma maneira considerada mais ou menos afetiva, né? E a quem cabe esse tipo de responsabilidade, né? Aquela pessoa que está à sua volta, né? Se em casa são os pais, são os terapeutas, né? E se a criança é abrigada, também, porque não é porque a criança está abrigada é que onde ela está, as pessoas não devem ser devidamente capacitadas para tratar de crianças nessas condições, né? Então, os pais devem ter acompanhamento terapêutico qualificado em análise do comportamento e dentro do abrigo ou qualquer outro lugar, né, considerado, digamos, mais institucionalizado, né, as pessoas também devem ser capacitadas, né, em análise do comportamento, que é considerada internacionalmente, né, como o conjunto de técnicas, procedimentos e terapias mais ajustadas, mais adequadas para o autismo, que produzem os melhores resultados. E eu estou dizendo isso, não é baseado em aquilo que eu acho, né, ou na minha crença, ou aquilo que eu gostaria que fosse, né, mas em dados científicos, né, ao longo de várias décadas, né? Então, o conjunto de tratamentos que tem toda essa base sólida científica, né, é a análise do comportamento. Perfeito. Professor, e no caso de comportamentos mais violentos, tá? Qual seria a atitude tanto de familiares ou de uma criança institucionalizada, como agir
nesses casos? Então, não existem fórmulas específicas, não existem receitas específicas, né? É preciso que se entenda, que se compreenda as razões pelas quais a criança se manifesta da maneira como nós classificamos de violenta ou agressiva, né? Se nós não soubermos as razões, muito provavelmente o tratamento não vai surtir resultados positivos, né? Então nós precisamos saber a causa disso daí. Quem determina a causa, quem sabe olhar e examinar a causa, às vezes você deve aplicar procedimentos específicos para identificar quais são essas causas, são os profissionais que são devidamente capacitados para aplicar esses procedimentos, evidentemente, né? Então você tem que ser qualificado, né, para identificar as causas, e a partir das causas você pode ter um rol de técnicas, procedimentos ou terapias, se você assim o desejar chamar, né, para aplicar naquela criança, naquelas condições, né? E daí você, entendendo essa situação, vai poder dizer se você envolve os pais, se você envolve a escola, porque essa é uma queixa também muito frequente das escolas, né? Que a criança se manifesta agressivamente em relação aos colegas, em relação aos professores, né? Às vezes em relação a shopping, às vezes em relação a quaisquer outros ambientes públicos, né? Então é preciso que tenha, mais uma vez, pessoal capacitado, profissionais capacitados, para atender a criança. Então não existe essa possibilidade de você, a criança está agressiva, faça isso, se ela estiver assim, faça daquele outro jeito, né? É preciso você analisar a situação para você, por assim dizer, combater o mal pela raiz, né? E não de uma maneira paliativa. Perfeito. Bueno, esse conjunto de entrevistas, não é? Nós o chamamos de autismo. Respeite e conheça. Nesse sentido, professor, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de deixar um espaço, não é? Para que tu desse um recado aos nossos ouvintes, pais, eventualmente alguém que tenha casos na família, não saiba como lidar, ou se a pessoa desconfia que possa ser, quais os encaminhamentos a serem dados, não é? E tu falou que existe um tratamento que se adequa, outro que não se adequa e outro que vai causar um mal, tá? Como é possível para uma pessoa relativamente leiga buscar informações hoje, onde recorrer, a quem recorrer, onde encontrar as informações para saber a melhor forma de tratar ou o filho, ou o parente, ou algum amigo, quem seja? Bom, como eu disse anteriormente, o conjunto de terapias mais adequadas, mais eficazes para o autismo é aquilo que nós chamamos de ABA, né? As pessoas já conhecem, né, como ABA, né, que é uma sigla para o inglês Applied Behavior Analysis, né? Análise do comportamento aplicado ao autismo, né? Então, as pessoas, elas deveriam, né? E as pessoas que eu digo, né, são tanto os profissionais quanto os pais, né, saber mais sobre esse conjunto de terapias, né? E por que elas são mais eficazes, né? Os pais, né, eles devem procurar profissionais que tenham sido capacitados, né, especificamente para aplicar, para usar, né, esse conjunto de terapias, né? E eles devem questionar os profissionais, né, com perguntas básicas. Então, o que eu costumo dizer nas minhas aulas, né, é quando você vai ao médico, por exemplo, se você tem a necessidade de uma cirurgia ou se você tem um caso relativamente grave que merece uma atenção médica, digamos que você vai ao cardiologista, né, e tem uma patologia qualquer, né, que você já saiba qual é, né, e você vai querer saber, né, se o médico de fato
né, essa pessoa, se o profissional de fato é médico, né? E você tem, né, muitos indicadores disso, né? Você tem lá, você pode entrar no plano de saúde e ver que está categorizado como médico e como cardiologista. Então você procura esse cidadão, né? Chegando ao consultório, em geral ele tem uma série de certificados e diplomas na parede. Ele é formado na faculdade X e tem os cursos de especialização Y e Z, né, naquela área que você está buscando, né, a atenção, né? Então você cada vez se sente mais seguro, você conversa com o médico, né, e você sente de uma maneira ou de outra, né, o entendimento que ele tem daquelas condições. Então as pessoas dizem, né, aquele doutor me deixou mais seguro ou segura, né, ele respondeu as minhas dúvidas, ele soube me encaminhar, né, e esse tipo de coisa, né? O mesmo tipo de raciocínio deve se aplicar ao analista de comportamento, ou aquela pessoa que se diz analista de comportamento, né? Quer dizer, onde é que você se formou? Tem um certificado exposto, né? Quer dizer, é uma universidade, né, uma faculdade, né, que inspira credibilidade, né? Quanto tempo você estudou essa área, né? Enfim, são questões que há quanto tempo você faz esse tipo de tratamento, né? Sendo uma coisa mais recente, né, é muito provável que todos aqueles, ou grande parte daqueles que estão aplicando, né, aquilo que se chama de ABA, né, tem uma formação recente, né? Mas quanto mais experiência a pessoa tiver, né, fazendo esse tipo de trabalho, né, mais confiança certamente ela deve gerar, né? Então são essas as perguntas, né, que as pessoas devem fazer para se certificar que a pessoa, né, que está propondo o tratamento, né, foi devidamente capacitada para oferecer o serviço que ela promete oferecer. Perfeito. Professor Celso, eu te agradeço em nosso nome, em nome dos nossos ouvintes, não é, por ter tirado esse tempo para vir conversar conosco. Eu gostaria de mencionar que amanhã no Shopping Center, no Iguatemi, bom, é o único que nós temos em São Carlos, não é? Terá uma palestra com o professor Celso e a professora Giovana, do Instituto Lamier, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. É um evento gratuito, não é? E estão todas e todos convidados a estarem lá amanhã, às 19 horas. É isso aí? Eu agradeço, Ronaldo, imensamente a você e toda a equipe da Rádio Fiscar. Um excelente dia para todos. Um excelente dia para todos. E amanhã teremos novidades. Grande abraço a todas e continue conosco. Rádio Fiscar 95,3 FM. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.